Eduardo Gonçalves de Andrade, conhecido como Tostão, é um médico e ex-futebolista brasileiro. É considerado um dos grandes jogadores do futebol nacional e internacional. É também um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Ganhou o apelido de Tostão ainda criança. Quando tinha 7 anos, foi convocado para reforçar o time de várzea do bairro que enfrentaria os garotos do Atlético Mineiro. Ele só entrou no segundo tempo e parecia sumir no meio de meninos de 12, 15 anos. O garotinho marcou um gol e saiu carregado nos braços pelos companheiros. Havia Toró e havia Tostão. Quem assistia às peladas no IAPI, um conjunto habitacional próximo ao centro de Belo Horizonte, garantia que o primeiro era o melhor. Mas envergonhado por ser portador de vitiligo, uma doença que provoca manchas na pele, ele se recusava a vestir um calção. Desistiu da bola. O companheiro não. O time era a Associação Esportiva Industriários. Como era o mais mirrado e o mais novo do time, ganhou o apelido de Tostão. A moeda já era bem desvalorizada na época, e foi escolhido para jogar na ponta esquerda, onde se especializou em chutar exclusivamente com a canhota. Um acidente aos 6 anos com uma das unhas do pé direito, impedia Tostão de chutar com o pé destro. O trauma foi superado somente 13 anos mais tarde na seleção brasileira, onde o preparador físico Paulo Amaral o convenceu a treinar diariamente 200 chutes com a direita, para se tornar um meia completo. Tostão iniciou sua carreira no futebol de salão do Cruzeiro em 61. Em 62, com 15 anos e ainda no Cruzeiro, foi para a equipe júnior de futebol de campo. No mesmo ano, o América Mineiro contratou o jogador, que jogou apenas um ano no clube do coração dos seus pais. Em 63, Tostão voltou ao Cruzeiro, clube que o projetou para o Brasil e o mundo. Daí engrenou na carreira formando o famoso tripé com Wilson Piazza e Dirceu Lopes. Foi a noite mais mágica que o gigante da Pampulha já teve. A maior partida da história do Cruzeiro e que fez com que ele hoje tenha essa grandeza. O time celeste deu simplesmente um show no Santos, terminando o primeiro tempo vencendo por 5-0, comandado por Tostão e Dirceu Lopes. A partida terminou 6-2 para os mineiros, a derrota mais humilhante que o até então imbatível time da Vila Belmiro havia sofrido. O Cruzeiro era campeão brasileiro com 2 vitórias sobre o melhor time do mundo, pois o segundo jogo terminou em uma virada épica do Cruzeiro, 3-2. Tostão, que tinha sido um dos responsáveis pelo título, não esquece aquele jogo no Pacaembu. Tostão fez sua última partida oficial pelo Cruzeiro jogando com a camisa 7 contra o Nacional de Uberaba. O Mineirinho de Ouro, como foi apelidado, integrou o mítico ataque da seleção brasileira que conquistou o tricampeonato mundial em 70, no México. Transferiu-se do Cruzeiro para o Vasco em 72, na maior transação envolvendo clubes brasileiros até aquela época. Como jogador do Cruz Maltino, naquele mesmo ano, sagrou-se campeão da Minicopa pelo Brasil. A contratação de Tostão foi o símbolo do início de uma nova fase no Vasco, que passava por uma crise, e empolgou a torcida. Infelizmente, os vascaínos não puderam contar por muito tempo com seu futebol brilhante e inteligente. Em fevereiro do ano seguinte, após um amistoso do Vasco com o Argentinos Juniors, Tostão, aos 26 anos, anunciou o fim de sua brilhante carreira. Uma inflamação na retina operada levou o jogador novamente a Houston e ele foi aconselhado a parar de jogar, sob o risco de ficar cego. Estreou na seleção brasileira em 66, em amistoso no Morumbi, contra o Chile, no empate de 1-1. Consagrou-se em 69, quando, ao lado de Pelé, levou o Brasil à classificação para o Mundial do México, tendo sido o artilheiro das eliminatórias, com 10 gols. A imprensa já o batizava de vice-rei. Foi reserva de Pelé em alguns jogos em 68, sob a direção de Aimoré Moreira. No ano seguinte, sob o comando de João Saldanha, virou o último parceiro do rei com a camisa amarela. Tostão destacou-se entre Pelé, Gerson e Jairzinho como um dos grandes protagonistas do tricampeonato de 70. Na Minicopa, meses depois, faria seus últimos jogos pela seleção. No início de 73, um novo exame com o Dr. Roberto Abdala Moura em Houston poria fim à sua carreira. O médico o aconselhou a parar, sob o risco de perder a visão. Com apenas 26 anos, o time do gênio que encantara personagens como Stanley Matthews, Ferenc Puskás, Alfredo Di Stefano e o escritor Rag McIlvanney, saia de cena discretamente, sem festa e sem jogo de despedida, com a mesma elegância com que desfilava pelo IAPI ao lado de Toró, o craque que não foi. Pela seleção brasileira fez 65 jogos e 36 gols.
Ainda com menos de 20 anos disputou 8 jogos, sendo um deles não oficial, e marcou 7 gols. Seu último jogo pela seleção foi na decisão da Taça Independência, em 72, na decisão do torneio Brasil 1 Portugal 0, gol de Jairzinho. Em 75, passou nos vestibulares da Faculdade de Ciências Médicas e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Optou pela segunda e se formou em Medicina, Clínica Geral, em 81. Dr. Eduardo se recolheu a uma vida simples, tipicamente mineira, ao lado de sua mulher e seus filhos, deixando o Tostão para ser com muita justiça idolatrado pelos torcedores que jamais esquecerão a sua imagem. Voltaria ao futebol na década de 90, principalmente em 94, após a Copa dos Estados Unidos, como comentarista esportivo e colunista de várias televisões e jornais. Posteriormente, tornou-se colunista esportivo do jornal Mineiro Diário da Tarde, de Belo Horizonte, passando depois para o estado de Minas. Hoje, sua coluna é publicada pela Folha de São Paulo e vários outros jornais brasileiros. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira desse jogador que é considerado um dos melhores da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas individuais. Bola de Prata Revista Placar, 70. Quinto maior jogador brasileiro do século XX pela IFFHS, 99. 13º maior jogador sul-americano do século XX pela IFFHS, 99. 58º maior jogador do século XX pelo grande júri FIFA, 99. 53º maior jogador do mundo do século XX pela revista inglesa World Soccer, 99. Eleito técnicos e ex-jogadores como um dos 10 gênios do futebol brasileiro, 70 a 92. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.